Boa tarde, queridos alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá? Gente, nesse capítulo de hoje, nós vamos estudar instruções no dia a dia. Tá aqui, ó. Capítulo 5, instruções no dia a dia. E aí nós temos aí uma jovem com possivelmente a mãe dela, né? Fazendo uma receita, tá? E ela está utilizando, se vocês pegarem aí no caderno, no livro de vocês, o tablet, né? Para seguir as instruções, tá? O que fazer para um bolo ficar gostoso? Como montar um brinquedo novo? Como configurar nosso aparelho eletrônico? Bom, já que nós não nascemos sabendo tudo, nós precisamos aí de algum recurso, né? Utilizar alguns recursos para facilitar o nosso dia a dia. E esses recursos são justamente algumas instruções que nós usamos, né? Antigamente, eu lembro que minha avó tinha livros de receita quando não havia internet. Agora não, que já tem internet, a gente pode ir lá e pesquisar alguma receita. Vocês já fizeram isso na casa de vocês? Olha só, o gênero que nós vamos estudar dentro aí deste capítulo 5 é o gênero receita, tá? E aí na página, vocês estão com o livro? Se não estiverem, deem um pause no vídeo, pausa o vídeo aí, vai lá, pega o teu livro porque nós vamos precisar dele, tá bom? Então olha só, na página 42 nós vamos encontrar a receita de panqueca de banana, tá? Apesar de que quando a gente começa aí a ler os ingredientes, o modo de fazer, a gente já começa a imaginar como essa panqueca vai ficar, se ela vai ficar gostosa ou não, tá? Apesar de nós estarmos aí de repente, focados em outra coisa, eu gostaria que vocês se atentassem para a estrutura dessa receita. Professora, o que a senhora quer dizer com estrutura? Quero dizer que vocês comecem a prestar atenção a como ela está organizada, tá? Porque ela está organizada. Ela precisa estar organizada para que o leitor leia e compreenda como deve ser realizada essa receita para ela ficar boa, tá bom? Vamos ler a receita. Panqueca de banana. Ingredientes: um ovo, uma banana nanica, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 colher de chá de canela em pó, óleo de coco ou canola para untar a frigideira. Modo de fazer: em uma tigela, bata o ovo, amasse a banana com um garfo e acrescente na tigela. Junte a aveia e a canela. Misture bem. Unte a frigideira com o óleo e despeje toda a mistura. Deixe em fogo baixo. Tampe a frigideira e espere a mistura ficar consistente. Vire a panqueca e deixe cozinhar do outro lado. Sugestão: adicione 1/4 de xícara de uva passas, castanhas ou nozes. 2. Adicione 1 colher de sopa de gergelim, chia ou linhaça. 3. Adicione 1 colher de sopa de cacau ou chocolate em pó. Deve ficar boa essa receita, hein, gente? Posso até tentar fazer aí nessa quarentena, né? Vamos lá. Olha só. Na página 43, nós temos aí a interpretação oral que, devido à situação que nós estamos aqui, não vai ter como nós realizarmos, tá? Mas vocês podem ler e podem trocar essa ideia aí com os pais de vocês, tá? Na 1 ela pergunta: após ler a receita, você imagina que seja fácil ou difícil preparar este prato? Comente. A receita lida trouxe o passo a passo de como preparar uma panqueca. A descrição dos ingredientes e das etapas é importante? O que vocês acham? Qual imagem foi apresentada ao lado da receita e por que essa imagem foi inserida? 4. Por que seguir uma receita durante a preparação de um prato auxilia a chegar a um bom resultado? Então, esses são questionamentos aí da interpretação oral que nós faríamos em sala, caso estivéssemos juntos,
tá? Mas como nesse momento não dá para fazer, vocês podem fazer em casa com os pais de vocês, tá? Ou com os avós ou com os titios. Interpretação escrita. Essa dá pra gente fazer aqui, tá bom? A interpretação escrita, gente, ela é muito importante, tá? Ela vai ajudar bastante a vocês entenderem a importância da estrutura desse gênero, do gênero receita, tá? Esses gêneros, eles estão, né? Todos esses gêneros que nós estamos estudando, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles estão inseridos no nosso dia a dia. Tá? Às vezes a gente nem percebe que nós estamos seguindo ali uma estrutura textual. Então, através desse exercício de interpretação escrita, vocês vão ver como é importante cada item dessa receita. Vamos lá? Botei aí a receita para a gente tomar como orientação para as respostas. Qual é o título da receita apresentada? Explica a importância dele. O título, gente, é o nome da receita, tá? E imagina, se essa receita não tivesse título, como é que eu ia fazer para encontrá-la? Então, a resposta aí, qual o título da receita? Panqueca de banana. E explica a importância dele. Por meio dele, é possível saber sobre o que será a receita, tá bom? Segunda questão. O que os números apresentados na primeira etapa da receita indicam? Bom, a primeira etapa da receita aí, nós temos, deixa eu pegar um ponteirinho aqui, opções de ponteiro, vou pegar minha caneta, tá? Olha lá, a primeira etapa da receita é justamente aqui onde está os ingredientes, tá bom? Aí ele pergunta, o que os números apresentados na primeira etapa da receita indicam? Olha aí, tem um ovo, uma banana, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 colher de chá de canela em pó. Percebe que esses números eles não estão, né, em uma ordem numérica. Eles estão representando aí pra gente o quê? A quantidade, né? Eles indicam a quantidade adequada de cada ingrediente. Tá bom? Próxima. Qual o principal ingrediente para preparar a receita apresentada? Adivinha, né? Qual é, gente, o principal ingrediente? Receita de panqueca de banana. O principal ingrediente é a banana, pois a receita traz o passo a passo de como fazer uma panqueca de banana. Imagina, se eu vou fazer uma panqueca de banana e eu não tenho banana em casa. Esse não é o principal ingrediente? Com certeza. Próxima. Toda receita culinária é dividida em etapas que auxiliam durante o preparo do prato. Assinale as opções que nomeiam cada etapa da receita culinária. Aí nós temos a introdução, modo de fazer, sinopse, instrução de uso, resumo, conclusão, ingredientes, sugestão e títulos. E aí nós temos que ver qual delas fazem parte da receita. Vamos lá. Introdução. Tem introdução na receita? Não tem introdução. Modo de fazer. Tem modo de fazer na receita? Tem que ter, né? Como é que eu vou fazer a receita sem saber como é o modo de fazer ela? Modo de fazer tem. Sinopse. Não, sinopse não tem. Instruções de uso. Preciso saber como eu vou usar a receita? Se ela é só para comer? Não. Resumo. Não. Conclusão. Não. Ingredientes. Sim, ingredientes tem que ter. Sugestão. Sim. Título. Também. Agora, eu vou sinalizar para vocês cada uma das opções, tá? E a ordem como ela deve ser apresentada dentro da estrutura do gênero receita. Então, ela começa lá com o título, que é o nome da receita. Depois, os ingredientes,
o modo de fazer e algumas receitas. Tem receitas que não apresentam sugestão, tá? Mas outras sim, outras apresentam sugestão, como nessa de banana, tá? Essa então é a nossa estrutura, tá? Ela está dividida desta maneira, a receita culinária. A próxima questão, eu já até sinalizei aí para vocês, olha lá. Ela fala o seguinte: por que aparecem números na frente de cada descrição da etapa modo de fazer? Tá aí marcado para vocês, olha aí, sinalizei aqui, tá? Por que tem, gente, essa descrição aí? Vou pegar um ponteirinho aqui. Precisamos de ponteiro. Olha, foi aqui que eu marquei para vocês, grifei. Estão olhando aí na tela? Né? Ele quer saber por que ela apresenta esses números. Na questão anterior, nós também falamos dos números aqui na frente dos ingredientes, não é isso? Percebam que, diferente daí dos ingredientes, o modo de fazer ele tem uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. E por que isso é importante, gente? Se eu não tiver a sequência, a ordem como eu devo fazer a receita, ela não vai ter o resultado esperado, não é? Ou então, se eu não tiver essa sequência, eu vou ficar lá com o ingrediente e, poxa, o que eu devo colocar primeiro? Né? Então, vamos ter cuidado aí também para ficar atento quando nós formos fazer uma receita do passo a passo, do modo de fazer, tá bom? Então, ela é importante por quê? Porque ela ajuda a indicar a ordem do que deverá ser feito, tá? Próxima questão. É o conceito, né? Que tem aí também na página 45 para vocês, tá bom? O conceito do gênero receita. A receita é um texto instrucional. Nossa, que nome! O que é isso, professora? Instrucional. Ele vai te instruir, te dar uma instrução de alguma coisa, tá? Ele é organizado em etapas, cujo objetivo é orientar o leitor no preparo de um prato culinário. Geralmente, há duas etapas bem definidas, que são os ingredientes e o modo de fazer. Além disso, é comum observar uma linguagem simples e objetiva, acompanhada de verbos no modo imperativo, ou seja, que transmitem orientações ao leitor. As receitas podem ser publicadas em livros, sites, blogs, jornais, revistas, além de cadernos de receita, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte: nós resolvemos a interpretação escrita da página 43. A página 44, ela tem a questão 6, 7, 8 e a questão 9, tá? A questão 6 e 7, aliás, todas as questões dessa página, ela ainda está referindo-se ao gênero receita. Olha lá. Sexta questão. Ao ler esta receita, é possível concluir quantas panquecas de banana serão produzidas? Explique. Que parte de uma receita geralmente apresenta a informação da quantidade de alimentos que será produzida? Sétima. Para produzir duas panquecas de banana, o que deve ser feito? Oitava. Releia 3 ingredientes da receita: uma banana, 3 colheres de sopa de aveia em flocos e 1 colher de chá de canela em pó. Letra A. Por que foi especificado o tipo de colher da receita? Por que será, gente? Existe só um tamanho de colher? Já dei a dica aí para vocês, hein? B. Qual a importância de especificar o tipo de banana, aveia e canela nessa etapa da receita? Nona. Leia novamente o modo de fazer da receita apresentada. A. O que os verbos dessa etapa indicam? Assinale a alternativa correta. E B. Esses verbos estão no modo imperativo. Por que esse modo verbal é utilizado nesse gênero? Olha aí nesse conceito que eu acabei de dar para vocês, está a resposta dessa questão, tá bom? E as outras respostas também já foram aqui citadas.
Então, vai ficar bem fácil para vocês fazerem esse exercício. É para fazer o exercício da página 44, da página 45, tá? E aí, nós chegamos aí na cidadania no dia a dia. O que a cidadania no dia a dia fala? Fala sobre comer o quê, tá? Como vocês estão se alimentando aí? Olha só, é importante ter uma alimentação equilibrada. Assim, nos mantemos saudáveis e aproveitamos melhor a vida. Ter uma alimentação saudável não é tão difícil. Basta seguir algumas dicas. Olha as dicas aí. Comer em horários regulares, como no café da manhã, no almoço e no jantar. E fazer lanches saudáveis nos intervalos para seu organismo trabalhar melhor. Diminuir o consumo de alimentos industrializados, como refrigerante, biscoito recheado, salgadinho e outros. Criar o hábito de comer legumes, verduras, frutas e alimentos integrais. Tá? Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil não comer aquele biscoito recheado, não tomar aquele refri gelado nesse calor, né? Mas a gente pode também tomar um suco bem gelado, tá bom? A gente pode comer uma maçã, uma melancia refrescante. É assim que a gente vai mudando esses hábitos alimentares, tá? Outro, consumir alimentos como leite, queijo e iogurte, pois fortalece os ossos. E o último, e também de muita importância, que é beber bastante água. São dicas aí para que a gente coma melhor, tá? No final desse conteúdo de cidadania no dia a dia, vocês vão encontrar uma tirinha e 4 questionamentos que devem ser feitos por vocês. Tudo bem? Vamos lá agora fazer o estudo da língua. E o estudo da língua vai trazer mais um gênero. Nós estudamos aí no módulo anterior o substantivo, né? Nós ainda estamos estudando o substantivo, tá? Nós estudamos no primeiro módulo que era o substantivo, né? O substantivo ele vai dar nome aos seres, às coisas, aos objetos, aos animais, tá? Menino, menina, colher, ventilador, panela. Então, tudo que tem nome, essa classe gramatical aí é o substantivo. Aí tem o substantivo próprio, tem o substantivo comum. Estão lembrados que nós falamos sobre isso? Tá? Falamos no exercício, estamos falando ainda nesse módulo do gênero do substantivo, né? Da flexão de número do substantivo, da flexão de grau do substantivo. E agora nós vamos falar de uma outra classe gramatical. Essa classe gramatical, ela vai modificar o substantivo. Como assim, professora, ela vai modificar o substantivo? Olha só. Se eu falo, por exemplo, o substantivo comum crianças. Não é um substantivo comum? Sim, né? Crianças, agora eu digo que essas crianças são inteligentes. Eu digo que essas crianças são educadas. Eu digo que essas crianças são bagunceiras. Vocês conseguiram ir modificando essas crianças? Vocês primeiro imaginaram elas estudiosas, depois imaginaram elas bagunceiras, né? Não modifiquei as crianças? Então, essa classe que vai modificar aí o substantivo vai ser o adjetivo. Aqui na capa olha só, antes de eu falar da capa, eu coloquei aí crianças estudiosas. Não está aí qualificando essas crianças? Caracterizando elas? Então, esse aí vai ser o adjetivo, tá? Aqui eu estava falando da capa do Ziraldo, o menino maluquinho. Se eu falo só para vocês, chama esse menino, aí tu vai olhar para o menino e tu vai chamar o menino. Agora se eu digo, chama esse menino maluquinho aí tu vai dizer, nossa, ele é maluco? Ele deve ser sapeca, né? Como é o menino maluquinho mesmo do Ziraldo, ele é travesso, né? Então, eu modifico o substantivo com o adjetivo, tá bom? No caso aí, o menino maluquinho, menino é o substantivo e maluquinho é um adjetivo que foi dado a ele. Olha lá o conceito de adjetivo.
Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou ao jeito de ser. Se eu falo para vocês, o menino alto, o menino baixo, o menino magro, o menino inteligente, o menino preguiçoso. Eu não estou aí modificando o menino, eu só falo menino, menino é substantivo. Mas preguiçoso, alto, baixo, magro, inteligente vai ser adjetivo. Deu para compreender? Então vamos continuar. Olha só, na página 47 nós temos uma atividadezinha, tá? Que vai aí também esclarecer para a gente esse conceito de adjetivo. Nessa atividade tem a sinopse deste livro. O livro é Gastão e a Receita Perfeita, tá? Esse livro, quem escreveu foi a Ana Lavatelli e foi publicado pela editora Escritinhas, tá? Quem escreveu a sinopse que eu vou ler foi o Martins Fontes, tá? A gente pode encontrar essas informações aí no final do texto, tá? No final da sinopse e próximo ao livro. Eu vou ler para vocês essa sinopse do livro Gastão e a Receita Perfeita. Por falar nisso, vocês lembram o que é sinopse? Sinopse é resumo, né? O resumo de uma obra. Pode ser de um filme, de um livro, de uma peça teatral, tá bom? Então vamos lá, aí é uma sinopse do livro Gastão e a Receita Perfeita. É necessário aguçar todos os sentidos e a imaginação para ler o livro Gastão e a Receita Perfeita e conhecer os sabores e aromas da selva amazônica, dos cheiros das ervas doces e aromáticas da floresta, o chupe do camarones, o enxicapi, arroz com polo e muitos outros pratos com nomes exóticos e atraentes. Bem exóticos esses nomes, né? Então, olha só. Ele diz, leia a sinopse apresentada abaixo. Acabamos de ler. Letra A. A selva amazônica é citada na sinopse. De que forma ela é representada na capa do livro? Olha aí a capa do livro aí ao lado para vocês. De que forma ela é representada? Temos aí o Gastão, né? Provavelmente é o Gastão e a receita perfeita, porque ele está aqui com o chapéu de cozinheiro. Ele que fez a receita. Mas a selva amazônica ela é representada de que maneira, gente? Hein? Olha, o que ele tem aqui nas mãos? Frutas, né? Então, a selva é representada pelas frutas. É representada também, olha só, quanta variedade de flores nós temos aqui, né? Então, a floresta também está aqui representada. E o que mais que tem na selva amazônica? Muitos rios. O barco aqui também faz parte dessa imagem, tá? Que representa a selva amazônica. Então, as frutas, as plantas e o barco seria aí a forma que ele usou para representar a selva amazônica na capa do livro. Vamos para a próxima. No título do livro é destacada uma característica da palavra receita. Que característica é essa? Vamos lá, capa do livro. Receita. A receita é o quê? Perfeita, né? Então, essa característica dela ser perfeita, tá? Ela é também um adjetivo. Esse perfeita aqui não está modificando a receita. Eu poderia dizer que a receita é imperfeita, né? Tá faltando o modo de fazer, por exemplo. Eu poderia dizer que a receita é cara, né? Tem ingredientes muito caros. Eu poderia dizer que a receita é trabalhosa,
tá bom? Então, tudo isso aí são adjetivos que eu dei para a receita, diferentes do que ele colocou aí na capa. Mas a questão, lógico, está pedindo a da capa. E a da capa fala que a receita é perfeita. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos, ervas e nomes. Para facilitar essa questão, eu digitei para vocês ela aí, tá? A sinopse do livro. Então, vamos procurar ervas e nomes e saber que adjetivos foram dados a eles. Onde é que estão as ervas? Ervas estão aqui, ó. Ele fala dos cheiros das ervas. Como é que são as ervas? Elas são doces e aromáticas, tá? Então, circula aí no teu livro que as ervas são doces. Doces é um adjetivo da erva. E também aromática é um adjetivo da erva, tá? E os nomes? Como é que são os nomes? Olha lá, vamos ler. E muitos outros pratos com nomes exóticos e atraentes. Então, circula aí exóticos, porque exóticos são os nomes dos pratos, não é isso? E também atraentes é um adjetivo do nome, tá? Então, atraente e exótico são adjetivos que estão se referindo ao substantivo nomes. Ficou fácil agora, não foi, gente? Olha lá. Vamos continuar. Letra D. Agora, assinale a alternativa correta quanto à função dessa palavra, dessas palavras. 1, 2 e 3, vamos lá. Indica uma ação praticada por um ser? Alguém está praticando alguma coisa? Receita perfeita. A perfeita tá praticando alguma ação? Não, né, gente? Dá nome a seres ou objetos? Quem dá nome é o substantivo. Muito bem, eu vi daqui, hein? E por último, atribui características a um substantivo? Sim, tá? Então, a função do adjetivo é atribuir característica a um substantivo. Tudo bem? Gente, olha só. A página 48 deve ser feita por vocês, tá? A página 48 e nós vamos corrigi-la na próxima aula. Deixo aí, por fim, uma mensagem para vocês. A força mais potente do universo é a fé, tá? Então, sigam com fé que nós vamos passar bem rápido por toda essa fase e vamos novamente nos unir, tá? E poder nos abraçar também. Estou com muita saudade dos abraços coletivos de vocês, tá? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.